Boa noite, amada igreja. Boa noite a todos aqueles que estão em casa, em seus lares. E a paz do Senhor. É um prazer estarmos reunidos em nome de um Deus vivo, real. Um Deus que visita o nosso coração, um Deus que é a nossa casa espiritual. Amém? O Senhor que faz morada em nossas vidas. Em nome deste Deus vivo, eu te convido a se colocar de pé em reverência a Ele e abrir a palavra do nosso Deus no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17, onde fala sobre a missão do Filho, a missão de Jesus Cristo. João, capítulo 3, verso 16 e 17, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Feche os teus olhos por um instante, curve a sua face em reverência ao Altíssimo, ao nosso Deus Pai, que por amor a você, por amor a mim, por amor à nossa família, por amor à humanidade, entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz do Calvário. Jesus, que sem pecado algum, derramou do seu precioso sangue para nos redimir de todo pecado, para nos dar a salvação. Para pregar naquele madeiro todas as nossas falhas, toda a condenação que havia sobre as nossas vidas, toda maldição que era contra as nossas vidas. Oh Deus, em Teu nome nos reunimos, amado, nessa noite. Em Teu nome, Deus querido, levantamos um clamor, Pai, por toda a humanidade, Deus, nessa noite. Levantamos um clamor, Jesus, para que Tu venhas nos perdoar de toda falha, Deus, de todos os pecados, de tudo em nós, Senhor, que não Te agrada, que entristece o Teu coração. Jesus, de tudo em nossas vidas, Senhor querido, que o Senhor Deus não tem se agradado, Pai, nos perdoa em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha, Senhor amado, ter misericórdia dos homens na face da terra, Deus. Visita nessa noite, Deus, cada família no seu lar. Deus, visita, Deus, a cada coração, Senhor, que aqui está em Tua igreja. Visita, Senhor amado, a cada um. E que o Teu Espírito Santo continue fazendo a Tua obra. O Teu Espírito Santo, Deus, que nos convence do pecado, que nos consola, que renova as nossas forças, que gera fé em nosso coração através de Tua palavra, que nos cura, que nos liberta. Senhor, que a Tua obra continue, Deus. Senhor, continue, Jeová, recante arrabás, salvando, Deus. Recante arrabás, que a Tua salvação entre dentro de cada lar, através de Sua palavra, através da unção do Teu Espírito amado. Que a presença do Teu Espírito Santo venha inundar a cada coração de uma maneira sobrenatural, ó Deus. Receba, Deus, toda a nossa adoração nessa noite. Pai, que os nossos corações sejam quebrantados pelo Teu Espírito Santo. Deus, que Tu possas liberar cura sobre a humanidade, Deus, não somente nesta noite, mas todos estes dias. Visita, Deus, hospitais. Visita, Deus querido, toda a equipe médica, Deus, de enfermagem, Senhor, auxiliares. Visita, Deus, governantes. Visita, Senhor, os quatro cantos dessa terra.
Cessa, Deus, essa epidemia em nome de Jesus. Cessa, Senhor amado, Aracante Arrabaia, Soriarrabás, todo espírito de morte, Deus, em nome de Jesus. E jorra, Deus, a unção, Deus, de vida. Sopra vida, Deus, nos quatro cantos dessa terra. Entra, Deus, aonde nossas mãos de homens limitados não alcançam, mas o Teu Espírito Santo sim, ó Pai. Jorra a vida, Deus, Erecante Alarrabaias. Jorra a vida, Deus. Sopra sobre todo vale de ossos secos, Deus. Sopra a vida, Aracabaxa, Decante Arrabaias. Reque Alassuricante Arrabás. Tu és o Deus do impossível, o Senhor que faz ressuscitar, Deus, mortos, o Senhor que jorra, Deus, o fôlego de vida. Entra, Senhor, onde nossas mãos humanas limitadas não alcançam. O Senhor sim, o Senhor pode todas as coisas. Sopra a vida, Deus, sopra a vida, Deus. Senhor, quando nós olhamos para o alto, sem olharmos, Deus, o que é limitado à nossa volta, quando olhamos para a cruz, enxergamos o alto preço que Tu pagastes por nossas vidas, Deus. Enxergamos, Senhor Deus, o Seu amor e Te glorificamos acima de todo e qualquer nome. Enxergamos pela fé que o Senhor tem o controle nas mãos, que tudo está, Senhor, diante dos Teus planos, que nada acontece sem Tua direção, e que Tu podes fazer o impossível. Faça, Deus, o impossível nesta terra, Jesus. Faça, Deus, o impossível no meio destas famílias, no meio destes lares, no meio desta parentela, amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, entra liberando cura sobre toda enfermidade. Entra, Deus, liberando libertação sobre todo cativo, sobre todo oprimido, sobre todo laço de depressão e de tristeza, em nome de Jesus. Aleluias! Oh, Nicabaxe decante alarrabaias. Te adoramos, Deus. Sejas exaltado, glorificado, honrado, honrado, Jesus. Aleluias. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer sacrificar, Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz e graça do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos mais essa noite para falarmos da palavra, falar dos propósitos de Deus para nós. Eu quero falar um pouco do Sermão da Montanha, que está lá no Mateus 7, 13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então o Senhor está nos falando aqui das dificuldades da nossa vida cristã. Então eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante e fizesse uma oração. Mas você que está ouvindo a palavra do Senhor essa noite, feche os seus olhos, nós vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de receber a Tua palavra. Abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para entendermos a Tua vontade e os Seus propósitos. Que possamos ser aperfeiçoados, Pai, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pai, que o Espírito Santo, Pai, o Teu Espírito, possa falar o nosso coração, possa nos direcionar, nos guiar a cada instante, em nome de Jesus. Amém. Então, o Sermão da Montanha, ele começa lá no trás, e ele tem
uma parte aqui que está lá no capítulo 5, das bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças são para aqueles que andam pelo caminho estreito, pelo caminho apertado. Para aquele que anda pelo caminho espaçoso, ele não recebe a bem-aventurança. E o principal da nossa bem-aventurança é a salvação, a qual Jesus deu a sua vida por nós naquela cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, no domingo de Páscoa. Ele ressuscitou para tornar verdadeiro tudo aquele propósito. Quando ele ressuscitou, ele confirmou toda a obra de Deus na sua vida, nos seus propósitos, o qual foi o penhor para que nós pudéssemos hoje ter a certeza e a convicção da nossa salvação. Mas é necessário que a gente possa caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então, que a gente não venha olhar para as coisas do mundo. O mundo jaz no maligno, que a gente possa voltar para as coisas de Deus, que a nossa vida esteja centrada nas coisas de Deus. Tudo que leva ao caminho largo, ao caminho espaçoso, nós vamos ler lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, do versículo 18 em diante, vai falar daquilo que está no caminho largo, caminho espaçoso, né? Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, essas coisas fazem parte daquele que está no caminho largo, naquele caminho largo e espaçoso que leva à perdição. Então, a gente tem que ter um cuidado com as pequenas coisas da nossa vida. Tudo que pertence ao mundo, nós temos que ter cuidado, para que não venha a ser um laço na nossa vida para nos levar à perdição. Né? Tem muitas coisas que viram moda e as pessoas veem televisão, veem as fazendo, e tem muitos crentes copiando, muitos crentes adotando esses costumes mundanos para a sua vida. Isso pertence ao mundo, não pertence aos cristãos. Nós pertencemos a Deus, nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia fala que nós temos que viver de forma decente, vestir de forma decente, andar de forma decente. Nós não podemos negar aquilo que Deus fez na nossa vida. Então, há muitas coisas, né? E até há debates. Quem usa o versículo fora do contexto é pretexto para justificar a sua situação. Então, uns justificam que não está na Bíblia fazer tatuagem, outros dizem que está. Não importa, isso faz parte das coisas do mundo. E as coisas do mundo não pertencem ao cristão. Então, a gente tem que estar atento a isso, que as coisas do mundo são do mundo. Isso, as coisas do mundo vão passar, o que permanece a vida de cada um com Cristo. É o que permanece, é o que prevalece. Mas aquele que anda pelo caminho apertado, estreito, que leva à salvação, está aí daí para frente. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, as coisas do mundo são paixão, são concupiscência. Aqueles que são de Cristo vão crucificar a carne, vão deixar isso de lado, não vão trazer, não vão ficar desejando essas coisas. Nós não podemos desejar essas coisas. Nós temos que estar atentos aos propósitos de Deus, nós temos que desejar as coisas de Deus. Lá em Provérbios 14, 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, quando a gente segue as coisas do mundo, segue a moda, segue os princípios mundanos, parece bom aos olhos, às vezes pode até dar um prazer, uma alegria momentânea, mas pode te conduzir à morte, ao afastamento de Deus, à separação espiritual. Então, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Nós não podemos deixar de olhar para os caminhos largos, espaçosos, mas sim
caminharmos sempre nos caminhos estreitos, um caminho apertado, que leva à salvação. No Provérbio 16:3, diz assim: confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então nós temos que confiar no Senhor. As nossas obras, coisas do Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós temos que confiar no Senhor e fazer para o Senhor. Confia no Senhor, entrega as suas vidas, as suas obras ao Senhor, e Ele vai fazer, Ele vai organizar a sua vida, né? As tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Então é no Senhor que nós vamos estabelecer, não é nas coisas do mundo, não é acompanhando a moda, não é acompanhando o que o mundo tenta impor na nossa vida, mas aquilo que Deus se agrada, aquilo que agrada o coração de Deus, é o que a gente tem que preocupar. No 16:1 fala: do homem são preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. No versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Então, se o Senhor não está naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero fazer, não faça, porque você está caminhando para um largo espaçoso, afastando de Deus e caminhando para a maldição, caminhando para o sofrimento. Não permaneça firme naquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Você pode sonhar, mas se Deus falar não faça, não faça. Não faça sem, eu creio que Deus falou comigo. Você tem dúvida, não faça. Porque Deus tem que estar claro nas suas condições. Ele tem que ser claro. A gente tem que ter convicção daquilo que Deus falou. Quantos casais hoje, não, Deus falou que ela é minha escolhida, Deus falou que ele é meu escolhido, depois de 1 ano, 2 anos, se separam. Mas não era escolhido, não era de Deus? Então quem que errou? Deus que errou? Ou foi o seu coração que agiu? Ou foi o seu desejo carnal que agiu? Porque Deus não falha, Deus não erra. E a gente tenta justificar os nossos erros, né? O nosso desejo carnal, falando que Deus é que autorizou, Deus é que fez. Então nós temos que ter esse cuidado. O que é de Deus, vamos fazer. O que não é, não faça. Ainda que o seu coração deseje, não faça aquilo que não é de Deus. Você pode planejar, mas se Deus falou não faça, não faça. Não fique lutando com Deus, insistindo com Deus para realizar algo que vai te trazer problema no futuro. Então, o caminho estreito, apertado, na direção, na vontade, no propósito de Deus, e não no caminho largo e espaçoso, que é a sua vontade, que é o seu desejo. Provérbio 16:17 diz assim: os retos fazem o seu caminho desviar do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, quando você anda no caminho do Senhor, no caminho estreito, apertado, você está guardando a sua alma, você está andando no reto, está andando em retidão. Mas se você desvia para o caminho largo, o caminho espaçoso, você está indo contra a vontade de Deus, você está indo contra os propósitos de Deus, então você está trazendo problema, está trazendo dificuldade para a sua vida. Lá em Filipenses, no Filipenses capítulo 3, versículo 8, Paulo falava assim, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então as coisas do mundo são escória. Paulo está falando aqui, são escória. Tem muito crente muito preocupado com as coisas do mundo, desejando as coisas do mundo. Deseje as coisas de Deus, sonhe os sonhos de Deus. Não sonhe o seu sonho carnal, mas sonhe o sonho de Deus. Deseje as coisas de Deus. As coisas do mundo são do mundo, vão ficar, vão se perder, são escória. Paulo fala, esterco. Antes ele tinha como ganho, agora ele não quer nem saber disso. O ganho dele é estar na presença de Cristo. Assim falava Paulo. Então a gente tem que estar atento nisso, voltar sempre para as coisas de Deus, para o propósito de Deus, não para as coisas do mundo. As coisas do mundo não têm valor. Elas não edificam as nossas vidas.
Só a palavra de Deus, só a presença de Deus, o amor de Deus, a unção de Deus, é que edifica as nossas vidas. Pedro fala lá no capítulo 3, né? 2 Pedro 3, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Essa tem que ser a preocupação do cristão, crescer na graça, que é adquirir conhecimento, adquirir entendimento das coisas espirituais. Não perder tempo com as coisas do mundo, com os desejos carnais, com festa, com balada, com outras coisas. Isso pertence ao mundo. Nós temos que viver com Cristo. Com Cristo nós vamos ver as bem-aventuranças. Então aqui, Paulo, Jesus, quando ele falava aqui do caminho estreito apertado, ele estava falando no Sermão das Montanhas, e ele começa falando das bem-aventuranças. Aquele que vai ser perseguido, tem, parte com Deus. Aquele que luta, aquele que busca misericórdia, vai alcançar misericórdia. Então a gente tem que voltar para Deus, voltar para os propósitos de Deus. Nós vamos encerrar depois lendo as bem-aventuranças, lendo o início do Sermão da Montanha. No Filipenses 3, 13 e 14, fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos que correr para o alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não é as coisas do mundo, não é o prazer carnal, prazer temporário, mas é o prazer eterno, as coisas eternas. Então nós temos que buscar o que é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo, é as coisas de Deus, é o sonho de Deus. Esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser a nossa direção. Amém? Que a gente possa sempre andar dessa forma, buscando as coisas de Deus. E as coisas de Deus é caminhar pelo caminho estreito e apertado. Mas Ele nos leva à vida, Ele nos conduz à vida eterna. E o caminho largo e espaçoso é o prazer carnal. Ele leva aqui prazer temporário, aqui prazer passageiro, mas nos leva à condenação eterna, nos leva à perdição eterna. Então que a gente possa estar atento para não perdermos. Então quando nós andamos de acordo com a vontade do Senhor, andando na direção do Senhor, no propósito do Senhor, Jesus, ele estava lá no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, e vendo a multidão, subiu em um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. O que nós precisamos fazer? Aproximar de Jesus, olhar pelo caminho, caminhar pelo caminho estreito e apertado, aproximar de Jesus, e aproximando-se dele, os discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, bem-aventurado os pobres que dele, tem bem-aventurado os pobres de espírito, aquele que se humilha diante de Deus, depende de Deus, coloca na direção de Deus, no propósito de Deus. Dele é o reino de Deus, ele vai ter a salvação. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando nós choramos em favor das almas, em favor das pessoas que sofrem, em favor da obra de Deus, nós seremos consolados. O Senhor vai nos consolar, porque quando nós andamos no caminho estreito e apertado, vai haver dor, vai haver angústia, mas o Senhor está ali nos livrando e nos consolando. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não pode brigar, pode xingar, pode caluniar, pode atacar, mas que a gente fica firme, tranquilo, sossegado, não briga, não briga com ninguém, não critica ninguém, permanecemos firmes com Jesus, porque é o Senhor que nos justifica, Ele é que nos justifica, amém? Porque aí nós herdaremos a terra, os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando nós teremos fome e sede de justiça, aqui que prega e age de acordo com a justiça de Deus, eles serão fartos. Deus não vai deixar faltar nada, eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão
misericórdia. Então, esses são os cristãos verdadeiros que andam no caminho estreito e apertado. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando nós estamos com o nosso coração limpo, voltado para as coisas de Deus, voltado para a justiça, para o amor de Deus, nós estamos com o coração limpo, não estamos preocupados com as coisas do mundo, com o prazer da carne, nós vamos ver a Deus. Amém? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então nós vamos sofrer perseguição por causa do nome de Jesus, porque nós andamos no caminho estreito e apertado, e não no caminho largo e espaçoso. Então nós vamos herdar, né? Porque nosso será o reino do céu. Deus está nos dando, amém? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguires e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, quando nós andamos no caminho estreito e apertado, nós vamos ser injuriados, perseguidos, né, caluniados por causa do nome de Jesus, mas nós somos bem-aventurados. Então, permaneça no caminho estreito e apertado, não olhe para o caminho largo e espaçoso, que nos leva à condenação, mas ser fiel. Jesus, ele começa o sermão da montanha falando e termina, né, vai terminar mais lá no final do capítulo 7, falando dos falsos profetas, mas ele fala do caminho estreito e apertado. Então Jesus, ele coloca como um exemplo. Ele se fez exemplo para que a gente possa segui-lo. Tudo isso aconteceu com Jesus, tudo isso aconteceu com ele foi levado à morte na cruz, mas ele não negou o seu propósito, ele não negou a Deus, ele permaneceu firme até a sua morte, até a sua ressurreição. Então ele colocou como um exemplo, para que nós possamos segui-lo, possamos buscá-lo e aperfeiçoar de dia em dia. Nós somos aperfeiçoados pelo Senhor, que possamos buscar essa perfeição, buscar essa direção do Senhor para nossas vidas, caminhando sempre firme com o Senhor, não olhando as coisas do mundo, não seguindo o Senhor por vista, mas por fé. Por fé. Não importa as dificuldades que você está passando no momento, creia no Senhor, porque o que o Senhor tem é melhor que as coisas materiais que o mundo pode oferecer. Então permaneça firme no Senhor, caminhe pelo caminho estreito e apertado, mas que te leva à salvação, e não pelo caminho largo e espaçoso, que leva à condenação, à perca da vida eterna. Feche os seus olhos, nós vamos estar orando. Aleluias, glória. Senhor, Deus de poder, Deus de graça, toma, Senhor, cada vida, ó Pai, que recebeu essa palavra, que o Senhor possa sim, Senhor, confirmar, falar ao teu coração, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ela possa permanecer firme, que ela não venha desistir, que ela não venha desanimar diante das circunstâncias, diante das perseguições, da calúnia, mas que ela possa prevalecer, perseverar e caminhar, Senhor, contigo, ainda que o caminho seja cada dia mais estreito, mais apertado, que ela não venha olhar para trás, que ela não venha desistir, mas que ela possa perseverar, Senhor, cada dia mais, que sabe que ao final do caminho terá vitória, terá salvação. Pai, em nome de Jesus, toma cada vida, Pai, que a Tua obra, que os Teus propósitos se cumpram sobre cada vida que agora está recebendo a Tua palavra, Pai. Toca no coração de cada vida, toca naqueles que estão enfermos, Pai. Em nome de Jesus, só venha curar, só venha restaurar essa vida, Pai. Em nome de Jesus, só possa libertar, Pai, aqueles que estão com depressão, oprimidos, ó Pai. Pai, nós declaramos por terra toda a opressão, Pai.
Em nome de Jesus, toda maldição hereditária, maldição familiar, nós quebramos, no nome de Jesus, Pai. Toca nessas vidas, ó Pai, restaura, ó Pai, em nome de Jesus. Gera-se fé, Senhor, gera desejo no coração daquele que está ouvindo, de buscar a Tua presença, a Tua direção, de caminhar contigo, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Nós louvamos, adoramos e glorificamos a Ti por cada vida, Pai. Em nome de Jesus, sustenta cada um, Senhor, fortaleça, supre as necessidades de cada um, Pai, que o celeiro não venha faltar o alimento, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abre porta de emprego, Pai, nesses dias tão difíceis, Pai, vem sustentar, Senhor, aquele que clamar, aquele que buscar, Senhor, a Tua direção, Pai, em nome de Jesus. Dê a paz, Pai, dê a alegria, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu clamo por essas vidas, Pai. Eu suplico, Senhor, a Tua misericórdia em favor dessas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Gera o perdão naqueles que estão amargurados, Pai, que o Senhor possa gerar o perdão nesses corações, Pai, em nome de Jesus. O Senhor morreu naquela cruz para que o nosso pecado fosse tirado. Perdoa, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão infinita do Espírito Santo seja permanente na tua vida para todos sempre. Amém. Amém?